Olá pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo, bem-vinda. Vamos conversar um pouco sobre um tema que é muito atual e que nós precisamos refletir a partir da nossa fé cristã. Então vamos conversar um pouco sobre a questão da guerra na visão cristã. Nós estamos vivendo não só na Ucrânia, em várias partes do mundo também, porque às vezes não muito noticiado, situações de conflitos intensos, guerra. Talvez esta atualmente nos preocupa mais devido à potência que é a Rússia com suas armas nucleares. Então, uma preocupação muito grande. E essa preocupação ela não é descabida, isso não é para gerar pânico, né? Ou para nos deixar extremamente preocupados, mas sim preocupados. Não podemos fazer nada no sentido prático, né? A não ser as nossas orações e a nossa reflexão para nos amadurecermos numa construção de uma cultura mais fraterna, de paz e de diálogo. Muito bem, vamos tratar sobre a questão da guerra na visão cristã. Aqui eu destaquei a guerra na Ucrânia porque nós estamos vivendo e recebendo as notícias o tempo todo. Então vamos ver o que diz o Catecismo da Igreja. Bom, lá no número 2302 vamos ter o início de uma reflexão sobre a paz e sobre a guerra, a salvaguarda da paz. Bom, isso vai nos servir para a gente levantar não somente a reflexão sobre a questão da paz e da guerra, mas aprofundar também no sentido que nós tendemos muitas vezes ao conflito, ao ódio. Invocando o preceito não matarás, nosso Senhor pede a paz do coração e denuncia a imoralidade da cólera assassina e do ódio. A ira é um desejo de vingança. Desejar a vingança para mal daquele que deve ser castigado é ilícito. Mas impor uma reparação para a correção do vício e para conservar o bem da justiça, isso é louvável. Olha só o quanto a gente precisa perceber a clareza disto e a gente não confundir. Desejar a vingança de forma deliberada, desejando a morte, o mal, simplesmente por desejar, é ilícito. Mas impor uma reparação, porque quem erra deve reparar, né, o seu erro. Para a correção do vício, para conservar o bem da justiça, isso é louvável. Se alguém faz mal para um país, né, aqui nós estamos falando de guerra entre povos, nações, ele deve ser penalizado como alguém que rouba ou faz mal a alguém. Então deve receber a punição. Mas essa punição ela tem um limite, né? Ou seja, não provocar, agir com a mesma violência. Lembra do Evangelho? Não dar a face para quem, né, bate, no sentido de que mostrar que é preciso inverter, né, a postura de vingança, de raiva, de rancor. Se alguém faz o mal e a gente quer, como a lei do talião, né, interpretar isso como e botar em prática olho por olho, dente por dente, nós não somos mais cristãos, né? Então a reparação não quer dizer que ela deve ser aplicada de forma violenta. Mas se no caso aí de uma invasão, de uma guerra a um país, aquele país que invadiu, ele precisa ser penalizado e ressarcir, pelo menos naquilo que se pode, porque a vida humana não pode ser reposta, mas as consequências econômicas, né, a reconstrução do país deve ser aplicada e as sanções, etc. E tal. Se a ira for até ao desejo deliberado de matar o próximo ou de o ferir gravemente, ofende de modo grave a caridade e é pecado mortal.
Então, se a ira for de forma deliberada de matar, ou seja, mesmo que eu busque a justiça e quero matar, então isso não é um pecado mortal, mesmo que aquele que fez mal tenha realizado um ato de matar o outro, né? Outros, e a gente vai lá, não, agora você vai morrer. Então, isto é configurado como pecado. Por isso, nós cristãos não pode haver espaço, somos contra a pena de morte. O Senhor diz: quem se irá contra o seu irmão será sujeito a julgamento. No próximo número do catecismo, o ódio voluntário é contra a caridade. Alimentar o ódio é contra a caridade. Praticá-lo é contra a caridade. O odiar o próximo querendo-lhe mal deliberadamente é pecado, já dissemos. É pecado grave quando com plena consciência, claramente percebendo, se lhe deseja um mal grave. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos e orai por aqueles que vos perseguem, para serdes filhos do vosso Pai que estás nos céus. Então, assim, nem sempre a gente não pode confundir o amar com o gostar, né? No sentido, assim, simplesmente numa leitura romântica. É preciso compreender que o amor encarna em comportamentos. Mesmo aquele que fez o mal, nós precisamos ter comportamentos não violentos. Isso quer dizer amá-lo, quem sabe ali se emende, né? Agora devemos considerar também aquelas pessoas que sofrem possuem alguma doença, né? Alguma sociopatia, que precisam ser tiradas, né? Vamos dizer assim, precisam ser afastados da sociedade, pagar a sua pena, né? Ou às vezes receber o tratamento psiquiátrico, etc. Próximo número: o respeito e o crescimento da vida humana exigem a paz. A paz não é só a ausência da guerra, nem se limita a assegurar o equilíbrio das forças adversas. A paz não é possível na Terra sem a salvaguarda dos bens das pessoas, a livre comunicação entre os seres humanos, o respeito pela dignidade das pessoas e dos povos e a prática assídua da fraternidade. Ou seja, nós temos vários povos, várias culturas, costumes diferentes, religiões diferentes. Já pensou assim, se a gente diz ser cristão e odeia o outro que não pratica a minha fé? Nós estaremos incorrendo no pecado grave, né? Mesmo dizendo que somos cristãos, estamos agindo contra a própria mensagem. Ela é tranquilidade da ordem, é obra da justiça, é feito da caridade. Então a paz é tranquilidade da ordem, é obra da justiça, comportamento, né, gente, humano, meu e seu, ajudado pela graça de Deus, e o efeito da caridade. A paz terrena é imagem do fruto da paz de Cristo. É imagem, tá, gente? Não é, vamos dizer assim, perfeição, porque aqui somos a igreja peregrina. O príncipe da paz messiânico. Pelo sangue da sua cruz, ele levando em si próprio a morte, a inimizade, reconciliou com Deus os homens e fez da sua igreja o sacramento da unidade do gênero humano e de sua união com Deus. Ou seja, podemos viver a caridade e a paz auxiliado pela graça de Jesus Cristo. Por nós mesmos, só por ideais, por ideologias, por posições apenas políticas partidárias, não é suficiente. Não é suficiente porque não está baseada nessa experiência profunda de encontro e de vivência em Jesus Cristo. Ela é a nossa paz. Ele é a nossa paz, né, Cristo? E declara: bem-aventurados os obreiros da paz, né, os construtores da paz. Os que, renunciando à ação violenta e sangrenta, recorrem a meios de defesa ao alcance dos mais fracos, para a salvaguarda dos direitos humanos, dão testemunho da caridade evangélica, desde que o façam sem lesar os direitos e obrigações dos outros, homens e das sociedades, né? Então eu não posso, assim, querendo defender a vida, matar o outro. Onde que a minha liberdade, né, ela tem o seu limite, né?
eu quero defender a vida, mas mato o outro, ou seja, então eu sou produtor da morte. E atestam legitimamente a gravidade dos riscos físicos e morais do recurso à violência com as suas ruínas e mortes. Então, evitar a guerra. Nós falamos da paz e como essa paz é construída. Agora a comunidade, a igreja, vai falar sobre a questão de evitar a guerra. O quinto mandamento proíbe a destruição voluntária da vida humana. Os fariseus tinham esquecido disto, né? Eles foram botando tantos mandamentos que foram esquecendo ou pervertendo aquela lei que foi dada a Moisés e ao povo. Não matarás. Por causa dos males e injustiça que toda a terra traz consigo, não podemos fechar o olho, isso é real, tá? A condição humana tende, sem a graça de Deus, sem ajuda, não que Deus não queira ajudar, ele sempre está disposto e derramando suas graças, mas pelo fechamento do coração humano, esses males estão no mundo. A igreja exorta, né, chama atenção constantemente para todos, para que orem e atuem, para que a bondade divina nos livre da antiga escravidão da guerra. Escravidão, aí vai entrar os interesses, né, que nós temos hoje, econômico, de poder, né, a ganância, isso tudo gera guerra, gera opressão, gera miséria, porque existem tantas pessoas, né, vivendo com o básico, porque tem aqueles que acumulam. Então por isso que a guerra como a expressão, como a febre é a expressão de uma infecção, a guerra é esse sintoma doentio de uma cultura humana, né, que está infeccionada de orgulho, de prepotência. Cada cidadão e cada governante deve trabalhar no sentido de evitar as guerras. No entanto, quando subsistir o perigo da guerra e não houver uma autoridade internacional competente dotada dos convenientes meios, não se pode negar aos governantes, uma vez esgotado todos os recursos de negociações pacíficas, o direito de legítima defesa. Gente, isso aqui não é autorização para a guerra, tá? Nesse sentido, isso aqui legitima qualquer absurdo, qualquer morte. Não, não é qualquer morte. É a situação. Então nós vemos esse confronto entre Rússia e Ucrânia. São vários fatores que estão assistindo nos jornais, são vários jogos políticos, várias informações, mas o que nós precisamos saber e entender a partir da fé cristã é que se houver, né, de forma assim agressora, né, um país que invada o outro, aquele país invadido, quando se esgota todos os recursos de negociação, eles têm os direitos de defesa, né? É claro que isso que está bem claro, né? Está bem claro, né? Que é o último recurso, né? É a defesa da vida, né? É a última questão que adentra. Então, por isso que isso não pode ser fundamento de justificativa para a guerra, de nenhuma forma, né? Deve ser ponderadas com rigor as estritas condições de uma legítima defesa, vamos lá, o que eu acabei de falar, pela força das armas. A gravidade de uma tal decisão submete a condições rigorosas de legitimidade moral. É necessário ao mesmo tempo, aí vem, que o prejuízo causado pelo agressor à nação ou à comunidade de nações seja duradouro, grave e certo. Que todos os outros meios de lhe pôr fim se tenham revelado impraticáveis ou ineficazes. Que estejam reunidas condições sérias de êxito. Que o emprego das armas não traga consigo males e desordens mais graves do que o mal a eliminar. É aquilo que nós falávamos. Já imaginou o recurso violento enquanto tal? E ainda provocando mais males?
O poder dos meios modernos de destruição tem um peso gravíssimo, é o que nós estamos vendo esses dias, na apreciação dessas condições. Estes são os elementos tradicionalmente apontados na doutrina chamada guerra justa. A apreciação dessas condições de legitimidade moral pertence ao juízo prudencial daqueles que têm o cargo do bem comum. É difícil, né? Aqui nós estamos falando, refletindo sobre uma condição ideal, né? Ideal no sentido assim de pleno discernimento, muito complicado. Por isso que, por mais que a gente está falando aqui sobre uma questão de invasão, direito de defesa, e a gente vendo a situação da Rússia e a Ucrânia, por exemplo, a gente não pode aplicar isso aqui, porque a gente não sabe, a gente não tem discernimento suficiente, né, para analisar. Aqui não estamos fazendo uma análise, né, para perceber se essas condições são aplicáveis ou não. Então é muito difícil, né? Não é fácil de analisar isso. Sempre lembrando, estamos analisando a situação. Não estamos dizendo esse está fazendo errado e esse é condenado, né, ao fogo eterno. Não é nada disso. Estamos fazendo aqui, tentando perceber como que são tão delicadas e tão sutis, né, a questão desses conflitos armados. A apreciação dessas condições de legitimidade moral pertence ao juízo prudencial. Quem é que tem prudência hoje, né, gente? Nós estamos num mundo tão envolto, né, em preocupações de poder, de dinheiro, né? Estamos tão envolvidos numa cultura egoísta, narcísica, daqueles que têm o encargo do bem comum. Então, são pessoas que têm essa condição de fazer essa análise. Eu penso, e daqui a gente vai ver, daqui a pouco, o Papa Francisco falando sobre essa situação, né? Eu penso que aí está esse exemplo de uma prudência, né? Um juízo prudencial, que consiga ver a situação e trazer uma clareza, né? Que aponte caminhos, né, de saída de não violência. Os poderes públicos têm, neste caso, o direito e o dever de impor aos cidadãos as obrigações necessárias à defesa nacional. Aqueles que se dedicam ao serviço da pátria na vida militar são servidores da segurança e da liberdade dos povos, na medida em que desempenharem como convém essa tarefa, contribuem verdadeiramente para o bem comum e para a salvaguarda da paz. Então aqui a gente vê que está mais para assegurar a paz do que para fazer guerra, né? Os grupos organizados das nações. Os poderes públicos atenderão equitativamente o caso daqueles que, por motivo de consciência, recusam o uso de armas. Estes continuam obrigados a servir de outra forma a comunidade humana. A Igreja e a razão humana declaram a validade permanente da lei moral durante os conflitos armados, uma vez, lamentavelmente, começada a guerra. Nem por isso tudo se torna lícito entre as partes beligerantes, né? Então, se há guerra, isso não justifica que se possa fazer as maiores atrocidades. Exemplo bem claro entre Rússia e Ucrânia. A Rússia tem muito mais poder, nós sabemos, né? Então, já imaginou ela começar a atacar prédios civis, escolas, hospitais, né? Aí, se ela realmente faz isso, né, e parece que nós vemos não só lá, em vários outros lugares, a destruição não simplesmente do aparato militar do outro, mas causando a morte, né, de pessoas, de mulheres, crianças, idosos. Então pensa só a situação. Devem ser respeitadas e tratadas com humanidade os não combatentes, os soldados feridos e os prisioneiros. Não ser submetido a torturas, humilhações. As ações deliberadamente contrárias ao direito dos povos e os seus princípios universais, bem como as ordens que comandam tais ações, são crimes.
Uma obediência cega não basta para desculpar os que a elas se submetem. Assim, o extermínio de um povo, de uma nação ou de uma minoria étnica deve ser condenado como pecado mortal. Então, matar por matar, né? Simplesmente porque ele pertence a outro povo, simplesmente ele não é da minha religião, simplesmente não pensa como eu, então, simplesmente por ideologia. Isto é pecado mortal, porque é matar a imagem de Deus, ou seja, matar o ser humano, o homem e a mulher. E se moralmente obrigados a resistir às ordens, e se moralmente obrigado a resistir às ordens para praticar um genocídio. Toda ação bélica que tende indiscriminadamente à destruição de cidades inteiras ou vastas regiões com seus habitantes é um crime contra Deus e o próprio homem, que se deve condenar com firmeza, sem hesitação. O que aconteceu em Hiroshima, Nagasaki, nas cidades japonesas, né? Uma atrocidade, uma brutalidade, matar pessoas que não tinham nada na mão, né? Um dos perigos da guerra moderna é o de oferecer aos detentores das armas científicas, nomeadamente atômicas, biológicas ou químicas, ocasião para cometer tais crimes, né? Destruição do outro. O outro, não, a população civil está ali mais como vítima, né? Por decisões de pessoas que estão no poder. Essas sofrem, essas têm que fugir do país, levar as suas crianças, as mulheres têm que fugir, os idosos não têm como correr. E pensa só a situação. A acumulação de armas é considerada por muitos como um processo paradoxal de dissuadir da guerra eventuais adversários. Estamos vendo isso, né? Estados Unidos, Rússia, cada um tem uma quantidade maior, e aí tem aquela ideia de nenhum nem outro atacar, né? O outro por quê? Porque tem-se a destruição mútua, né? Então chegou a um ponto onde que eu tenho armas para já causar medo no inimigo e ele não vem aqui, né? Vem início o mais eficaz dos meios susceptíveis de garantir a paz entre as nações, ou seja, a paz é garantida com armas, né? No entanto, esse processo de dissuasão suscita severas reservas morais. A corrida aos armamentos não garante a paz, né? Porque pode alguém subir no poder e não ter o respeito humano. A corrida aos armamentos, então, não garante essa paz. Longe de eliminar causas da guerra, corre o risco de as agravar. É o que nós estamos vendo agora. O dispêndio de fabulosas riquezas na preparação de armas sempre novas impede que se auxilie as populações indigentes e trava o desenvolvimento dos povos. O superarmamento multiplica as razões de conflito e aumenta o risco de sua propagação. Na medida que a OTAN foi para o lado da Rússia, a Rússia foi sentindo acuada, a Rússia está reagindo do seu modo violento, né? E cada um querendo se defender. Olha, vocês não aproximam aqui muito da Europa e nós não vamos, mas nós... e a Rússia está dizendo, você não aproxima também daqui não. E isso foi justamente o que está gerando a guerra. Então, potências militares onde que cada um quer assegurar a sua paz, quer delimitar fronteiras, e os países que estão no meio são os países ali que estão fracos, né? E aí que a ajuda de um, de outro, para se manter, e aí gera esse processo que nós estamos vendo. O fabrico e o comércio de armas tem a ver com o bem comum das nações e da comunidade internacional. Daí que as autoridades públicas têm o direito e o dever de as regulamentar. A busca de interesses privados ou coletivos a curto prazo não pode legitimar empresas que incentivam a violência e os conflitos entre as nações e que comprometem a ordem jurídica internacional. Então, o comércio de armas, né, gente? De armas desde um revólver a lançadores de foguetes, a bomba atômica. As injustiças, as excessivas desigualdades de ordem econômica e social, a inveja, a desconfiança, o orgulho que graçam entre os homens e as nações são uma constante ameaça à guerra
e provocam as guerras. Essa tendência, né, as tentações ao poder, ao domínio, a ser o grande país, a grande nação que domina tudo. Tudo o que se fizer para superar essas desordens contribui para edificar a paz e evitar a guerra. Vamos a elas? Na medida que os homens são pecadores, o perigo da guerra ameaça-os e continuará a ameaçá-los até a vinda de Cristo. Essa é uma condição humana, tá, gente? Isso não, o mundo está propenso a isso. E propenso não quer dizer que nós vamos realizar o que as nações vão realizar, mas a gente deveria fundar uma cultura de paz, sabendo das nossas condições e evitando, né, todos os momentos de conflitos. Mas na medida em que, unidos na caridade, superar o pecado, superadas ficam também as violências, até que se realize aquela palavra. Com as espadas forjarão arados e foices com as lanças. Olha quanto que poderia ser bonito, né? Toda essa tecnologia sendo usada para a geração de energia sustentável, né? Para a descoberta de novos recursos. Quantos trilhões de dólares, né, não são usados nessas guerras, na produção de armas. Se tudo isso fosse aplicado, nós estaríamos num planeta, numa casa comum bem cuidada, muito desenvolvida, no verdadeiro desenvolvimento. Com as espadas, então, forjarão as foices, as lanças de trabalho, é o que estou falando. Não mais levantará a espada, povo contra povo, nem jamais se exercitarão para a guerra. Isaías 2:4. E eu trago algumas falas do Papa Francisco a partir desse conflito que nós estamos vivendo entre Rússia e a Ucrânia. Quem faz a guerra esquece a humanidade. Não se preocupa com a vida das pessoas. Põe os seus propósitos, próprios interesses e a ânsia pelo poder em primeiro lugar. Deixa-se levar pela lógica diabólica das armas e distancia-se do povo comum que quer a paz. As pessoas comuns são sempre as verdadeiras vítimas de todos os conflitos, porque pagam com sua pele a loucura da guerra, né? Os grandes poderosos, os políticos, fazem as guerras e eles pouco sofrem as consequências. Algumas econômicas, mas em grande parte quem realmente sofre são os que não têm como escapar, né? Os que não têm condição. E aí principalmente as crianças. Penso nos idosos, vai dizer o Papa Francisco, nos que procuram refúgio, nas mães que fogem com seus filhos. São irmãos e irmãs para quem é urgente que se abram corredores humanitários e que sejam bem-vindos. É o que a Polônia está fazendo com a fuga dos ucranianos, né, para outros países. A gente vê pessoas andando durante semanas, né, para chegar à fronteira no frio, muito frio, né, com crianças. Lembro da reportagem, apenas mostrou uma, né, mas são milhares. A mãe que carrega seus filhos e não sabe se ele, recém-nascido, vai aguentar aquele percurso devido ao frio intenso. Aqueles que amam a paz, como diz a Constituição italiana, o Papa aqui citando a Constituição, lembrando a Constituição, repudiam a guerra como elemento de ofensa à liberdade de outros povos e como meio de resolução de disputas internacionais, recordando outras guerras no mundo, como, né, o Papa está fazendo isso, recordando essas guerras, como no Iêmen, na Síria ou Etiópia. Essas guerras estão acontecendo, né, hoje. Vamos terminar essa reflexão a partir do que nos fala a fé cristã, rezando a oração de São Francisco. E se encontra essa imagem que você vê no seu canto aí da tela, Francisco no encontro com o lobo. Aqui tem várias leituras, tá, gente? Não é simplesmente o lobo externo, no sentido de acalmar de forma milagrosa um animal, mas é de reconciliar com as nossas partes sombrias, né? Também. O desejo de guerra, de destruição, de ofensa, né? De erro, de tristeza, tudo que é ruim, né? Habita em nós.
Como diz um pensador, nós trazemos em nós, né, a potência, a vida tem essa potência de um São Francisco, mas também de um ditador dentro de nós. E aí vai ser expresso nas relações. Pode ser de forma dentro da nossa família, pode ser na nossa comunidade, no grupo maior, ou pode aí se expressar em grandes nações, né, na relação entre grandes nações. Vamos rezar. Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz, onde houver ódio, que eu leve o amor, onde houver ofensa, que eu leve o perdão, onde houver discórdia, que eu leve a união, onde houver dúvida, que eu leve a fé, onde houver erro, que eu leve a verdade, onde houver desespero, que eu leve a esperança, onde houver tristeza, que eu leve a alegria, onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Amém. Muito bem, espero que tenha ajudado aí na meditação, na reflexão de vocês. Vamos continuar as nossas orações, vamos continuar a nossa busca de uma construção de uma sociedade de paz e de mais fraternidade. Paz e bem, Deus abençoe vocês. Até mais.